Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ter uma aula de ciências com o professor Thomas. Pessoal, a gente vai continuar aquele assunto que a gente entrou na aula passada. Na aula passada foi mais uma investigação, vocês fizeram as atividades do caderno do aluno e hoje eu vou passar a explicação para vocês. Células como unidade dos seres vivos. Antes da gente falar de célula, a gente tem que pensar no que é um ser vivo. Todo ser vivo, para ele ser considerado como um ser vivente, ele precisa ter três coisas, ou fazer três coisas. A primeira é o ciclo vital. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. É esse que é o ciclo natural dos seres viventes. Todos eles nascem, eles tendem a crescer, tendem a reproduzir e, por fim, eles acabam morrendo. Pode ser que um ser vivo não consiga completar todas as etapas, mas se ele tiver uma vida tranquila, ele vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Outra coisa, todo ser vivo tem metabolismo. O que é o metabolismo? É um conjunto de reações químicas que acontece dentro do ser vivo para mantê-lo vivo. Por exemplo, a respiração, ela é metabolismo. A digestão, circulação, também é metabolismo. A excreção, todos aqueles processos que sofrem transformações químicas dentro de um ser vivo é o metabolismo. Por exemplo, uma planta, ela faz fotossíntese para poder gerar seus nutrientes lá. A fotossíntese também faz parte do metabolismo. E por último, e o mais importante para a gente hoje, todo ser vivo é formado por células. Então, todo ser, para ser considerado vivo, tem que ser formado por célula. Daí, então, por isso que a célula é a unidade dos seres vivos. É ela que forma os seres vivos. Para a gente não esquecer aqui, quem que forma as células? São os átomos que formam as moléculas, e as moléculas grandes ou macromoléculas vão formar as células. Então, a célula é a parte estrutural viva, mas ela também é formada por átomos. Toda célula, para ser considerada uma célula, ela tem que ter três coisas básicas, que é membrana plasmática, que é uma estrutura que vai delimitar o que faz parte de dentro e o que está fora da célula. O citoplasma, que é todo o material que está dentro da célula, e o material genético, que é o DNA e o RNA. São as macromoléculas que têm a informação para construir o nosso corpo, para o nosso corpo funcionar. Aqui ó, tem um desenho bem simples de uma célula. Essa estrutura aqui de fora ó, é a membrana plasmática. Tudo que está aqui no meio, citoplasma. E esse aqui enroladinho aqui é o material genético. Tipos de célula. Nós temos vários tipos de células de tamanho, de formato, de cores diferentes. Mas a gente consegue separar em dois grandes grupos todas as células existentes, que são o grupo dos procariontes e o grupo dos eucariontes. Procariontes são as células mais simples, onde o material genético, o DNA ou o RNA, eles vão estar solto, eles não têm um núcleo, eles vão estar solto no citoplasma. Já os seres eucariontes, o DNA e o RNA, eles ficam protegidos do material genético. Ele vai ficar protegido numa estrutura que é chamada de núcleo. Então, dentro do núcleo vai estar lá o material genético protegido. Aqui, ó, a gente tem um exemplo de procarionte, é uma bactéria. Tá vendo esse azulzinho aqui, ó? É todo o material genético da bactéria que está solta lá no citoplasma. Não tem nenhuma proteção. Já desse outro lado eu tenho uma célula eucarionte e aqui ó, eu tenho um núcleo e o material genético está aqui dentro do núcleo. Ele vai ficar protegido das outras partes da nossa célula. Os tipos de seres formados por uma célula. Os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares ou multicelulares. Unicelular são todos os seres vivos formados por uma única célula. Por exemplo, a bactéria ela é formada só por uma única célula. Um protozoário também é formado só por uma única célula. Já os seres pluri ou multicelulares são formados por duas ou mais células. Por exemplo, nós seres humanos somos formados por trilhões de células. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Vão lá depois de assistir essa aula no Google Sala de Aula e tentem resolver os exercícios. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.